Olá, a paz de Cristo para todos. Eu quero aproveitar esse espaço de tempo para fazer um breve comentário. Eu quero começar lendo um texto do livro de Levíticos, capítulo 5, verso 1, que diz assim: E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, seja o que o viu ou o que o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. O tema em questão é a ocultação de pecados, uma prática que se tornou normal hoje em dia, no meio cristão. Talvez as pessoas perderam a coragem de denunciar o pecado por questões fúteis, por questões tipo de eu não vou fazer isso porque eu não quero perder um amigo, porque eu não quero perder um irmão, porque vão me excluir, porque eu vou perder a posição, porque vão me tirar da liderança tal, vão me julgar por causa disso, vão me ter como um super santo. Talvez seja isso. Mas a questão é no que acontece quando eu sei de algo que está errado e eu sou conivente com aquilo, quando eu não denuncio. Exatamente aqui a questão desse tema, quando a Bíblia diz assim: se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou seja, Deus tem tanto quem praticou o pecado quanto quem não denuncia o pecado como culpados. E isso é muito sério. Isso é muito sério. E é o que está acontecendo hoje em dia. É um tema que ele é tratado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, eu quero usar um casal. Um casal que decidiu mentir e foram para a igreja como se nada tivesse acontecido. O fim deles foi muito trágico. Eu me refiro aqui a Ananias e Safira, todos conhecem a história. Um outro episódio no Novo Testamento trata da mulher apanhada em flagrante adultério e levada até Jesus por uma turma de pessoas que foram para denunciar o pecado, mas proferiram também julgamento. E eu quero abrir um parêntese aqui para explicar sobre o que é denunciar e o que é proferir julgamento. São termos diferentes, com significados diferentes. Denunciar é não compactuar, é não aceitar o que está errado, é expor aquilo que está errado. Proferir julgamento é trazer sentença sobre algo que está errado. E a Bíblia, ela diz que nós não temos poder para julgar, nesse caso. Porque quem tem poder para julgar é Deus. Mas denunciar o pecado, não. A Bíblia, ela é enfática, ela é categórica quando diz que nós não devemos aceitar para não nos tornarmos culpados. Igualmente, quem praticou o pecado. Mas é isso que tem acontecido hoje em dia. As pessoas, elas perderam o temor, elas perderam a noção do que é a verdadeira santidade, do que é a santidade de Deus. Estão ferindo a santidade de Deus. Na verdade, as pessoas, elas perderam respeito a Deus. E elas transitam na igreja, elas estão na igreja, estão inseridas ali na igreja, vivendo a vida a seu bel prazer, praticando o erro e vindo para a igreja cultuar, vindo para a igreja participar da Santa Ceia, e ainda se justificam dizendo que nós estamos vivendo no tempo da graça e que ninguém pode condenar. De fato, ninguém pode condenar. Mas não podemos aceitar o pecado se alastrando no meio da igreja, que é o que tem acontecido. E a gente vê até mesmo lideranças envolvidas, mergulhadas no pecado, e estão ali
como se fosse algo normal. E Deus não aceita, Deus não compactua com isso. E é por isso que a Bíblia, ela traz isso à tona, ela fala muito severamente sobre isso, né? Ela fala muito severamente sobre tal prática, né? Deus não aceitando. Então, se Deus não aceita, né? Então, por que nós devemos aceitar? Por que nós devemos compactuar com o erro? Precisamos mudar, precisamos entender que Deus, ele não aceita o pecado, ele aceita o pecador, mas não aceita o pecado. Ou seja, eu não posso ver o meu irmão pecando, cometendo algo errado, fazendo algo errado, e eu chegar com ele e dizer: não, permanece aí, fica aí mesmo do jeito que você está, e um dia você muda, né? E eu não tenho a coragem de chegar com ele e dizer: olha, você está errado, você precisa mudar, o que você está fazendo vai te levar para o inferno. Se você continuar nessa vida, você vai para o inferno. Se você não mudar, você vai para o inferno. Nós estamos aceitando as práticas pecaminosas. Nós estamos combinando com as pessoas que elas devem ficar na igreja do jeito que estão. Isso é muito grave. Isso é muito grave. O mais grave de tudo isso está exatamente na volta de Jesus. Se Jesus voltar e você praticando o que você está praticando, seja adulterando, seja roubando, seja mentindo, enganando, furtando, extraviando, seja lá o que for, e você está ali no meio da igreja, você está ali inserido na igreja, e não tem aquilo como se fosse errado, mas tem como se fosse normal. Se Jesus voltar, qual será a tua situação? O que será de você? A questão é exatamente essa. Jesus está voltando e nós não podemos de maneira alguma aceitar esse tipo de situação. E não sou eu quem estou falando de mim mesmo, mas a própria palavra do Senhor condena. A própria palavra do Senhor está falando. E nós precisamos entender, eu como um cristão, eu como um líder, preciso entender, que eu não devo aceitar, que eu não devo passar a mão na cabeça de alguém simplesmente para não perder, porque é um amigo, porque é um irmão, porque é alguém que exerce um certo poder de influência, ou porque é alguém que contribui mais na igreja. Não posso. O nosso dever, o meu dever é alertar, o meu dever é falar, o meu dever é dizer que pecado é pecado, que ser santo é ser diferente, que ser santo é deixar de viver a prática do pecado, é lutar todos os dias para não cometer deslizes. Talvez alguém diga assim: mas nós somos imperfeitos. De fato, não existe perfeição em nós. Mas o grande problema, o grande mal hoje em dia é exatamente tomar essa questão de imperfeição e permanecer na prática pecaminosa. Vejo muitos por aí agindo dessa maneira, vivendo desse jeito. E o meu alerta para você é que Jesus está voltando. E se você permanecer do jeito que você está, seja um simples membro da igreja, seja um simples congregado da igreja, seja um parente, seja amigo, seja lá quem for, se você sabe que a sua prática pecaminosa pode lhe levar ao inferno, eu te convido a fazer uma aliança, um pacto com o Senhor para uma mudança na sua vida.
Eu não estou aqui para condenar ninguém. Eu já falei que denunciar é diferente de julgar, né? Eu estou aqui para dizer que pecado é pecado, né? Não houve não há um meio termo para isso. Se você mente, se você furta, se você toma posse daquilo que não é seu de direito e toma aquilo como se fosse seu e começa a usar, se beneficiar, se valer daquilo, você está pecando. Se você deseja, se você sente no teu coração o desejo pela pornografia, por adultério, pela prostituição, e você luta contra isso, você está lutando para ser santo. Mas se você sente esse desejo, vai lá e pratica, e volta para cá, para a igreja, e como se fosse algo normal, não confessa, não expõe, não denuncia para alguém, eu quero lhe dizer que se você continuar nessa prática, você vai ficar da volta de Jesus. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Você amigo, você irmão, você líder, você que está assistindo esse vídeo e vendo esse comentário, que você possa fazer uma reflexão sobre a sua vida prática de cristão. Se você tem sido santo ou se você tem usado um meio termo, para aceitar, para viver do jeito que você está vivendo. Ou se você tem renunciado, se você tem dito não, se você tem se afastado, se você tem abandonado o pecado, eu lhe parabenizo por isso. Mas se você ainda não faz isso, eu quero lhe convidar a fazer diferente, a viver diferente do que você vive hoje. Não roube, não minta, não adultere, não se prostitua, não assista pornografia, não veja pornografia, não faça o que a Bíblia diz que é errado, não pratique o errado. Viva o que a Bíblia diz que é certo. Procure ser certo, procure fazer tudo diferente, procure viver em santidade com Deus. E pode ter certeza que se você viver em santidade com Deus, no soar da última trombeta, você e eu, que também tenho me esforçado, tenho lutado para ser diferente, nós vamos juntos para os céus. Mas do contrário, tanto você quanto eu, se nós praticarmos o erro e não confessarmos, nós somos sérios candidatos ao inferno. Então que você possa meditar nessa palavra, que você possa meditar nessa reflexão, que você possa entender que eu não estou lhe condenando, que eu não estou lhe julgando, mas que eu estou falando de algo que está acontecendo nos nossos dias, nos dias atuais. Muitos estão por aí, até cantam, pregam, ensinam, mas por trás, nos bastidores, estão vivendo uma vida podre, uma vida de pecaminosidade tão cruel, tão severa, que estão levando isso como se fosse algo mais normal. Você precisa confessar os teus pecados, você precisa se arrepender dos teus pecados. Você precisa mudar o seu estilo de vida. Você precisa entender que Deus não muda, a palavra não muda, a palavra é a mesma. Se Deus condenou no passado, se Deus condenou o pecado no passado, ainda hoje o pecado é condenado. Ainda hoje o pecado não é aceito por Deus. Como eu disse, Deus ama o pecador, mas não aceita o pecado. Se você quer ir para o céu, mude. Se você quer ir para o céu, faça diferente. Jovem, adolescente, homens, mulheres,
todos, que nós possamos ser diferentes. Que os que estão lá fora possam olhar para nós e ver, não, verdadeiramente, esse é um cristão autêntico. Não, verdadeiramente esse aí vive o que prega. Verdadeiramente esse aí faz a diferença. Ele é diferente ou ela é diferente. Então que você possa refletir sobre isso. Fique na paz de Cristo.